Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da CEADECOM 2020. Pois bem, vamos à primeira palestra, a primeira participação da noite de hoje com o palestrante Éder Lúcio Azevedo. Ele vai falar sobre planejamento tributário nas micro e pequenas empresas. O Éder Lúcio é empresário contábil, graduado pela FACED em Divinópolis, pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios, diretor do Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, sócio-diretor da empresa Azevedo Contábil, que participa, que apoia esse evento, membro de grupos de estudos técnicos do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais. Professor Éder, sinta-se em casa. É para nós um prazer muito grande recebê-lo e temos certeza absoluta que será de uma grande valia para todos nós, professores, alunos, todos que estamos participando desse evento. Seja bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença e disponibilidade em estar conosco nessa noite de sexta-feira, né? Para brindar-nos com o seu conhecimento, com o know-how que o senhor tem. O microfone é seu, fique à vontade. Professor Sérgio, muito obrigado por tudo. Eu quero cumprimentar com boa noite, cumprimentar todos que estão conosco nessa noite. Quero dizer que é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de nós estarmos juntos para conversar de assuntos que são comuns a todos nós, né? Estão aqui os professores, estão aqui os alunos, estamos todos nós, profissionais, que estamos envolvidos diretamente ou até indiretamente na área contábil, na área da administração, estamos junto com os empresários, estamos participando ativamente do desenvolvimento dos nossos lugares que participamos, das nossas cidades, de onde vivemos, e para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande poder participar e também lidar com esses assuntos que vamos tratar hoje aqui nesta noite, certo? Uma alegria também participar da CEADECOM 2020, né, da Fundação Educacional São José, Faculdade Santos Dumont. Vamos já dar prosseguimento e entrar dentro dos assuntos que nós temos para compartilhar nesta noite. Como o senhor bem disse, professor Sérgio, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o planejamento tributário versus Covid-19, com aplicação aí mais voltada para as micro e pequenas empresas, né? Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu acredito que nós estamos com vários alunos aí, tanto do curso de Ciências Contábeis quanto de Administração participando. É um assunto que ele precisa estar bem ativo no nosso meio, é um assunto que nós precisamos ter um foco muito especial para ele. Nós vivemos num meio tributário que, eu sempre digo, é um emaranhado tributário tão grande, tão complexo, que parece que é feito para não cumprir, parece, não é? De tanta particularidade, de tantas nuances que nós temos neste assunto. Então, o contador, o administrador, ele precisa conhecer bem o sistema tributário, as formas de tributação, tanto nos âmbitos federal, estadual, municipal. Ele precisa estar muito inteirado desses assuntos para que ele consiga, com essas informações, com esse conhecimento, direcionar melhor as empresas que estão ali sob sua responsabilidade, seja na área administrativa, seja na área contábil, que essas duas áreas conversam muito bem e constantemente. Então, o intuito é que tenhamos muito conhecimento nesse assunto. E, falando em conhecimento, hoje, quando nós falamos em planejamento tributário, nós temos que pensar que nós temos, basicamente, 3 formas de tributação, não é? Nós temos hoje o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Eu sempre digo que toda empresa, ela nasce lucro real. Ela é constituída para ser lucro real, mas ela pode
optar pelo simples, ou ela pode optar pelo lucro presumido, dependendo da conveniência, dependendo do seu faturamento, dependendo da sua forma de lidar ali no seu negócio, né? Então, é muito importante que o contador, juntamente aí o administrador, ele faça esse comparativo, ele faça um comparativo, sempre buscando o melhor resultado. Eu sempre digo, a última linha da DRE, o lucro líquido, não é? Nós temos que sempre perseguir o maior. Então, é necessário que faça as contas no lucro real, no lucro presumido, no simples nacional, e observe bem qual dessas formas de tributação traz uma rentabilidade melhor para o negócio. E, falando em rentabilidade, nós temos que pensar também que os produtos que são comercializados pelas empresas, né, por cada negócio, eles influenciam diretamente no planejamento tributário. Porque nós temos, por exemplo, produtos que são alíquota zero de PIS/COFINS, nós temos produtos que gozam de isenção de ICMS, por exemplo, que, se levados para uma tributação, por exemplo, dentro do Simples Nacional, nós não temos condições de expurgar essa tributação. Nós não temos previsão legal para fazer essa expurgação. Então, nesse sentido, é muito importante que se conheça a tributação do produto, da mercadoria, que ali o nosso cliente, né, que o empresário vai trabalhar, que ele vai comercializar, para que nós possamos fazer uma análise mais profunda desse assunto e levar isso para o planejamento tributário, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com todos uma experiência que tivemos. Um empresário que trabalha até hoje com livros, e o livro, ele goza de isenção de ICMS dentro do nosso estado, e o PIS/COFINS também, a alíquota zero, não é tributado de PIS/COFINS, e esse empresário, ele estava enquadrado numa forma de tributação do Simples Nacional. Então, quando nós fomos fazer ali uma consultoria, fomos fazer um estudo mais aprofundado para fazer um planejamento tributário, nós chegamos na conclusão que não era a melhor forma de tributação o Simples Nacional. E na mudança que nós fizemos de tributação, que no caso dele em especial, tinha uma margem muito boa, depois nós vamos falar um pouco disso, se der tempo, não foi compensativo também o lucro real. Então, nós fizemos a opção dele pelo lucro presumido, e eu me lembro que naquele ano ele teve uma economia muito grande. Quando chegou ao final do ano, ele nos procurou e comprou um carro zero só com a economia tributária. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Uma forma tributária, uma forma de tributação assertiva, ela faz com que o nosso cliente, o empresário, ele tenha um resultado muito melhor, não é? E eu sempre digo, o empresário, ele tem um órgão a mais no corpo que se chama bolso. Então, o bolso, ele tem que estar sempre com resultado. Então, à medida que nós conseguimos levar para o nosso cliente, para o empresário, um resultado melhor, ali há uma valorização profissional e há também uma entrega de tudo que nós buscamos aprender e estamos aprendendo no dia a dia para o nosso usuário final, que é o nosso cliente, não é? E, além de produtos, nós também temos que observar os serviços. Nós temos casos, por exemplo, de empresas, hoje é muito comum, empresas nacionais que prestam serviço para fora do país, não é? Nós temos a área do TI, de desenvolvimento. Então, às vezes, empresas com esse tipo de atividade também carecem um planejamento tributário com mais profundidade, porque quando há uma exportação, vários tributos gozam também de benefícios, a alíquota zero de PIS/COFINS e assim por diante, o ISS da mesma forma, não há tributação, e desta forma pode ser que esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, ele não vá, assim, de imediato para o Simples Nacional, porque há uma ideia que o Simples Nacional sempre é a melhor forma de tributação. Então, quando nós começamos a fazer um estudo tributário de cada negócio, de cada produto,
de cada setor, nós vamos percebendo que nem sempre o simples é a melhor forma. Pode ser que tenhamos uma forma ainda melhor. Então, o planejamento tributário, ele é essencial para qualquer negócio. E ainda falando de planejamento tributário, é algo que não é de prateleira. E o que isso quer dizer? O planejamento tributário para uma empresa, ele não serve para outra, mesmo que a outra tenha a mesma atividade, o mesmo patamar de faturamento, mas existem particularidades e nuances que elas têm que ser ponderadas para que se encontre ali a melhor forma de tributação para aquele negócio. Eu sempre digo que o planejamento tributário, comparando aí com uma roupa, por exemplo, é feito sob medida, não é aquela que você vai lá na loja, compra, experimenta e vai para casa. O planejamento tributário tem que ser feito sob medida, você tem que conhecer muito do negócio do seu cliente, você tem que ir para dentro da empresa, conhecer toda a movimentação, conhecer as formas de produção, de comercialização, de embalagem, de transporte e assim por diante, para que esse planejamento ele possa ser entregue da forma mais assertiva, né? E para finalizar esse assunto agora, né, nessa primeira parte, o regime de caixa e competência, porque as empresas do Simples Nacional e também do lucro presumido, elas têm a oportunidade de oferecer a tributação, as suas receitas, ou pelo regime da competência, que é o que nós temos maior vivência, ou pelo regime de caixa, ou seja, ao invés de oferecer a tributação no ato da emissão ali do documento fiscal, ou no ato do reconhecimento da receita, oferecer a tributação no momento do recebimento. Pode ser que isso também faça toda a diferença para o nosso cliente, para o empresário, principalmente no momento agora que nós estamos vivendo, né, da pandemia, que nós vamos falar um pouco também sobre isso, em que muitas empresas estão tendo dificuldade no seu fluxo de caixa, não é? Lembrando que a opção por esse regime, ele é feito em janeiro de cada ano e ele é revogável para cada exercício, tá certo? Dando sequência aqui aos assuntos, nós vamos procurar hoje ter um olhar contábil, tributário e financeiro voltado ao momento desafiador que nós estamos vivendo com a pandemia, com o Covid-19. O que acontece? Nos primeiros meses do ano, até aí quase o finalzinho do mês de março, na maioria das nossas cidades, nós estávamos com as atividades comerciais normais, as nossas atividades cotidianas normais. Quando chegou ali mais ou menos dia 15, dia 20 de março, nós começamos a sentir já os efeitos que a pandemia trouxe, principalmente efeitos na nossa vida, no nosso cotidiano, e principalmente no funcionamento das empresas, não é? Dos trabalhadores. Nós começamos a ter uma série de restrições de funcionamento, de atividades, e isso mexeu muito com a economia, isso mexeu muito com o comércio, mexeu muito com a indústria, muito com o serviço, mexeu de forma geral com da sociedade como um todo, não é? E o nosso foco aqui hoje é falar um pouco como todo esse processo afetou as empresas, afetou os negócios e afetou a nossa vida como contadores e como administradores, não é? O primeiro impacto, o primeiro receio, não é? Diante de tanta incerteza, de tanta insegurança, foi no fluxo de caixa das empresas, porque a economia funciona como uma grande máquina e as suas engrenagens. Isso funciona, cada qual no seu lugar, cada qual gerando receita, gerando movimentações e assim por diante. E com essa quebra que houve no processo macro, o que aconteceu? Empresas ficaram impedidas de trabalhar, de exercer as suas atividades, não é? Os trabalhadores ficaram impedidos também de exercer as suas funções na empresa. Então, esse impacto
na sociedade, e principalmente do ponto de vista financeiro, ele foi muito grande, não é? Então, a primeira preocupação, análise do fluxo financeiro. O que isso quer dizer? Nós sabemos muito bem que toda empresa se mantém através do fluxo da entrada e da saída do dinheiro. É assim que tudo funciona. Se a gente comparar como uma caixa d'água, é o momento que a água entra e o momento que a água sai. O momento que a água entra são as entradas de receita, não é? Os recebimentos, o fluxo financeiro, a entrada, e a saída são os pagamentos, são as despesas, os pagamentos de fornecedor, de serviços, e assim por diante. Então, a primeira preocupação, se eu não posso funcionar, exercer a minha atividade, o que vai acontecer? A minha entrada de fluxo financeiro, ela vai ser comprometida, porque se eu não estou em funcionamento, não é? Então, a primeira preocupação foi essa. Então, nesse sentido, o que foram as primeiras atitudes? Um realinhamento da projeção das entradas. Porque havia uma expectativa, e inclusive eu conversei com muitos dos nossos clientes, e foi quase unânime, que a economia estava indo muito bem. No mês de março, por exemplo, quando a maioria das empresas começaram a fechar, ali para o dia 20, mais ou menos, o mês de março estava com as metas batidas, todos com vendas em alta, estava indo muito bem a economia, né? Isso é quase uma unanimidade. Então, quando houve a quebra dessa projeção, né, dessa linha de crescimento, então, o primeiro passo, fazer um realinhamento das projeções, né, para os próximos meses. Um realinhamento também das saídas, ou seja, um realinhamento das despesas, dos pagamentos. Então, eu percebi que no primeiro momento, a partir do mês de abril, por exemplo, a partir do dia 1º de abril, todas as empresas começaram a renegociar os seus pagamentos. Renegociar contratos, renegociar as suas principais despesas, tentando fazer realinhamentos, conter os custos, justamente para haver esse equilíbrio entre o momento que o dinheiro estava entrando e o momento que o dinheiro estava saindo. E feita essa verificação, esses ajustes, essas renegociações, projetar um novo fluxo de caixa para ver se, com a projeção das entradas, com a projeção das saídas, para ver se o fluxo suporta. Porque há casos, né, que a perda de receita foi tão significativa, a perda de entrada de dinheiro, ela foi tão significativa que a renegociação das saídas, das despesas dos pagamentos, não foi suficiente para equilibrar o fluxo de caixa, né? Então, nós tivemos casos e casos, mas o que a gente tem observado, na maioria dos casos, que com esses realinhamentos, cada qual encontrou novamente o seu lugar nesse emaranhado todo, vamos dizer assim, comercial e de movimentação, tá certo? Feito todo esse contexto, nós estamos aqui falando um pouco, né? Isso, todos os empresários passaram por esse momento, por esse realinhamento, né? Por essa projeção. Feito tudo isso, houve também a necessidade de fazer uma revisão da sua DRE projetada, porque uma peça, uma fonte de informação é o fluxo de caixa. É o momento que o dinheiro entra, o momento que o dinheiro sai. Essa é uma informação. Agora, outra peça, outra informação que a empresa precisa se atentar é a sua DRE. Porque a receita, menos o custo, menos as despesas, a última linha, ela tem que ser positiva. Porque se ela não for positiva, ela vai começar a corroer o patrimônio. Ao invés dela começar a aumentar o patrimônio, a dar uma sobrevida para o negócio, para a empresa, ela vai começar, de alguma forma, a corroer o negócio. Então, alinhado uma vez,
fluxo de caixa, agora vamos alinhar DRE. E por que nós estamos falando aqui em fluxo de caixa, nós estamos falando em DRE? Porque nós, contadores e administradores, somos os profissionais habilitados para lidar com essas situações, com esses números e com esses planejamentos, não é? Porque não pode uma empresa trabalhar sem um fluxo de caixa e sem uma DRE. São controles essenciais para qualquer negócio. E o profissional que vai cuidar dessa parte, que vai olhar com o olhar técnico para toda essa parte, somos nós aí, os administradores e os contadores, não é? Uma vez revista a DRE, que já estava projetada, por que rever uma DRE projetada? Ela já estava projetada para um cenário sem pandemia, para um cenário normal. Então, todos os empresários, todas as empresas estavam, assim, com tudo já alinhado para uma situação normal. Com o advento da Covid, então, fazer uma revisão dessa DRE que estava projetada. Feita essa revisão, esse ajuste, conseguiu equilibrar, fazer o acompanhamento dessa DRE mensalmente. Todo mês, quanto foi a receita, quanto foi o custo, quanto foi a despesa, para ver se, diante de todo esse desafio, se a empresa ainda consegue sobreviver, não é? Se ela ainda consegue ter rentabilidade para se manter ativa no mercado, não é? E, feito todo esse trabalho, tomada de decisão com base nos indicadores e nos relatórios contábeis. Porque uma empresa, seja ela do tamanho que for, porque não importa se ela tem um faturamento pequeno, ou médio, ou seja expressivo, seja uma empresa do tamanho que for, ela precisa de organização, ela precisa ter os seus números muito bem acompanhados e muito bem controlados. Porque se não houver controle, é impossível enxergar cenários, é impossível levantar indicadores. Então, toda empresa precisa ter um bom controle de todos os seus gastos, de todas as suas receitas. Ele precisa saber bem quanto está custando o seu CMV, o que está sobrando de lucro bruto para pagar as despesas, enquanto estão ficando as despesas. Precisa ter uma provisão para aquelas despesas que elas não refletem diretamente no caixa mensalmente, não é? Por exemplo, nós temos as provisões trabalhistas, que elas não refletem, nós temos as depreciações, que elas não refletem diretamente no caixa, mas precisa haver uma reserva, porque vai chegar um momento que aquele ativo ele precisa ser reposto. Então, precisa haver esse controle e essa visão. E por que eu estou chamando tanta atenção em controle e visão? Porque é o contador, é o administrador que levanta essa bandeira. Ele que é aquele profissional que vai disseminar essa cultura dentro das empresas. É ele que vai fazer a leitura dos relatórios. É ele que vai poder, com base na leitura, nos indicadores, na visão global, dar o direcionamento para o empresário. Porque a maioria do empresariado, ele não consegue fazer uma boa leitura de um balancete, de uma DRE. Muitas das vezes, ele não tem uma noção de como funciona um fluxo de caixa. Às vezes, da forma dele empírica, do dia a dia, ele até imagina, olha, eu preciso guardar dinheiro agora, porque vai chegar no final do mês, eu tenho algo a mais para pagar, mas a parte técnica, aquela que dá sustentação mesmo, que dá, assim, um alicerce para a empresa poder, de fato, crescer e crescer saudável, só pode acontecer com os profissionais. É quem tem a visão mesmo. São os administradores e os contadores que têm essa condição e que têm o bastão, a batuta para fazer tudo isso acontecer. Certo? Criado esse cenário que nós falamos, então, ó, veja só, nós falamos da Covid, que ela veio e deu uma mudança brusca em tudo que estava planejado, afetou diretamente a economia, afetou diretamente os negócios, e nesse afetar, o fluxo de caixa, ele foi
totalmente comprometido. A DRE, ela ficou totalmente fora do padrão que se esperava e com muita incerteza, tá certo? Porque mesmo com essas projeções que nós estamos falando que têm que ser feitas, é preciso que haja um parâmetro, não é? Tá bom, eu vou perder a minha receita do mês de abril, mas e a minha receita do mês de maio? Vou perder 100%, vou perder 80%, vou perder 70%, vou perder 50%? Eu não sei, mas o cenário está muito incerto. Então, esse cenário de incerteza, ele também trouxe essa instabilidade. E foi muito bom tocar nesse assunto, porque os profissionais de forma geral, mas eu quero direcionar para nós, contadores, e para os administradores também. Esses profissionais, eles têm que estar muito ligados em tudo que está acontecendo, na área econômica, na área financeira, ele tem que estar atento às mudanças, às projeções que estão para vir, porque quando nós vamos conversar com o nosso cliente, ele espera que de nós saia uma informação que possa dar uma direção para ele no seu negócio. E para que nós consigamos dar uma informação com mais segurança, nós precisamos conhecer todos esses cenários. Cenário político, cenário econômico, o cenário do comércio que o nosso cliente atua, não é? Por exemplo, se o nosso cliente atua no ramo de sorvetes, um exemplo, é lógico que o tempo de frio para ele, as vendas vão cair. Então, quando nós formos dar fazer uma avaliação para esse cliente, o tempo de frio tem que pesar na nossa avaliação. Opa, mês de março, abril, maio, junho, opa, aqui a venda vai cair, não é? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos oferecer um produto, por exemplo, que ele caiba do tempo de frio? Não sei. Então, esses fatores, eles têm que ser levados em conta quando nós formos fazer uma projeção para o nosso cliente do cenário do negócio dele. Cenário político. Hoje nós sabemos muito disso, nós vivemos isso agora. Se nós temos qualquer desvio no cenário político, algo que se esperava que vai ser diferente, isso afeta no cenário econômico. Mas afetou no cenário econômico de que forma? A bolsa caiu, o dólar subiu. Mas eu não tenho nada com dólar, nosso dinheiro aqui é o real, nós temos tudo com dólar, não é? Nós estamos num mundo globalizado, e além de estarmos num mundo globalizado, nós temos importação, nós temos exportação, nós temos produtos que serão diretamente afetados com a alta do dólar, nós temos também que vão ser afetados com a baixa do dólar, não é? Aqueles que exportam, por exemplo, quando o dólar está mais valorizado, então a tendência é que eles tenham uma rentabilidade melhor. Então, se há uma projeção que o dólar vai estar numa ascendência, e nós estamos sentados com um cliente nosso, que ele trabalha com exportação, então, de repente, nós vamos poder direcioná-lo a segurar um câmbio. Olha, segura o câmbio, não realize ele agora não, porque se realizar daqui 2, 3, 4 dias, pode acontecer que tenha um ganho muito grande, não é? Enquanto que a recíproca também é verdadeira. Para aqueles que fazem importação, o dólar mais alto, ele é prejudicial em tese aí para o seu negócio. Então, cenário econômico, cenário financeiro, cenário de negócios, o contador, o administrador, ele tem que ter essa visão global. Não adianta nós termos uma visão puramente da nossa profissão, puramente técnica. Não é isso que o nosso cliente espera de nós. E eu vou ainda mais, não é isso que a sociedade espera de nós. Espera muito mais de nós profissionais, com um olhar mais amplo, com um olhar de resultado, com um olhar de gestão, não é? Eu sempre digo que, para os nossos clientes, para os futuros clientes seus, para aqueles que também já têm os seus clientes, nós temos sempre que fazer uma pergunta: o que gera valor para o meu cliente? O que o meu cliente está esperando? Fazer essa leitura, nós temos que fazer a todo momento, não é? Se um cliente sentou perto de nós e falou assim, preciso de uma reunião.
ótimo, vamos fazer uma reunião. Se ele chegou e falou assim, Éder, ou, né, contador, administrador, olha, o fluxo de caixa não vai aguentar. O que ele está pedindo naquele momento? Me ajuda a remontar esse fluxo, não é? Se ele levou essa situação, o que ele espera de nós? Então, o que vai gerar valor para aquela pessoa, para aquele cliente, para aquele empresário, não é? Naquele momento? É acertar o fluxo. E acertar o fluxo é criar cenários, criar situações que possam ajustar. E isso serve para fluxo de caixa, para DRE, para todas as situações, não é? Vamos dar sequência aqui nos assuntos que nós vamos tratar hoje. Com o advento da Covid-19, da pandemia, nós percebemos que o governo, ele criou, ele editou uma série de normas para minimizar os reflexos da pandemia, principalmente na parte econômica, não é? É o que nós falamos. É uma engrenagem, é uma grande máquina com várias engrenagens funcionando. Então, o governo também quis contribuir de alguma forma para minimizar esses impactos. E nós, de certa forma, tivemos aí um privilégio, se podemos chamar assim, de ter já outros países que já tinham passado por essas situações e que pôde-se ver o que foi feito naqueles países para alguma coisa ser feita aqui também. Tivemos atitudes que são nossas aqui, genuínas mesmo. Eu fiz uma relação aqui, eu vou passar por ela muito rápido, porque não faz muito sentido nós falarmos ponto a ponto, um por um. Mas nós tivemos uma série de prorrogações de tributos e de obrigações. Quando nós falamos em prorrogação, vamos lembrar lá do fluxo de caixa. Qual foi a oportunidade que o fisco, o governo, quis nos dar? De, agora, nesse momento, se nós estamos com dificuldade de receita, de recebimento, então nós vamos ter dificuldade de pagamento. Então, houve uma postergação de pagamento. Nós tiramos o pagamento que seria agora e levamos ele para frente, para que dessa forma pudesse haver o equilíbrio no fluxo de caixa. E essas aqui são as principais normas que foram editadas com postergação, prorrogação tributária e de obrigações também. A PGFN, por exemplo, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela suspendeu os prazos, todos, até 30 de junho de 2020. Então, os prazos que corriam, prazo para recurso, suspendeu todos os prazos, não é? Para que pudesse dar aí uma tranquilidade para as empresas e para as pessoas físicas também. A Receita Federal do Brasil também suspendeu as ações de cobrança até 30 de junho. Isso aqui pode ser ainda prorrogado, né? As normas que estão em vigor hoje. As certidões negativas, por exemplo, a CND Federal e a CPND, que é a da Previdência, elas tiveram as suas validades prorrogadas por 90 dias. A PGFN suspendeu todas as medidas de cobrança também por 90 dias. A declaração de imposto de renda da pessoa física, que o prazo seria 30 de abril para entrega, também foi prorrogado para 30 de junho. Tem um outro motivo também de eu estar passando todas essas prorrogações, eu vou chamar aqui assim, a atenção dos alunos que estão conosco, para vocês verem como a rotina do contador e das empresas, do administrador, como ela foi alterada. Veja que não foi só prorrogar prazo, nós também tivemos que nos adequar e também refazer as nossas agendas. Observem isso para vocês verem também. Olhem também por este ângulo. O IOF, nós tivemos uma redução de alíquota a zero até 30 de setembro de 2020 para as operações de crédito, tá? A DCTF e a EFD, Instituição Fiscal Digital, que é o SPE de contribuições, ele teve um prazo prorrogado, o que venceria abril, maio e junho, ele foi prorrogado para 14 de julho e 21 de julho, respectivamente, a EFD e DCTF. PIS/COFINS, que é o tributo, teve prorrogação do vencimento. Os vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados para agosto, outubro e novembro. Então, veja que o fisco quis tirar as necessidades de caixa de agora e deixou elas lá para frente. Porque espera-se que até lá, muito de tudo isso que nós estamos passando agora já possa ter voltado ao normal
e as empresas tenham condição de fazer o recolhimento desses tributos aí, o PIS/COFINS, nesse momento. Transação tributária. O governo, o fisco, nesse caso, né, PGFN como exemplo, mais eficaz, abriu a oportunidade para aqueles devedores que têm débitos com a PGFN, que já tem débito há muitos anos e às vezes não consegue negociar esses débitos, abriu a oportunidade de uma negociação mais flexível, tá? Mais pontual, com prazos maiores e até com desconto. Aqueles valores que o fisco, o governo já tem como irrecebível, aí isso não recebe mais. Até com desconto que pode chegar a 50% para a pessoa jurídica e até 70% para a pessoa física. Então, eu estou chamando a atenção para a transação tributária porque, às vezes, tem muita empresa que está numa situação aí difícil, não consegue acertar a sua vida com o fisco, de repente, agora é o momento. Faz um bom planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu só lembro do administrador e do contador. Senta esses profissionais, faz um bom planejamento, pode ser que consiga sair dessa situação e continuar aí com o seu negócio. A ideia do fisco é manter emprego, renda e dar condições para as empresas manter os seus negócios. O número 10 aqui, o parcelamento da Receita Federal do Brasil e da PGFN, houve também uma prorrogação dos seus vencimentos. Os vencimentos maio, junho e julho foram para agosto, outubro e dezembro. Então, veja que, de certa forma, o governo tem tentado uma flexibilização para dar condição de fluxo de caixa para as empresas, né? O ECD também teve uma prorrogação, era 30/6, foi para 31/7, a escrituração contábil digital. A DEFIS, que é uma declaração que as empresas do Simples Nacional entregam, todo 31 de março também foi prorrogada para 30/6. Então, observe que o contador, ele teve que reprogramar toda a sua agenda, ele teve que reprogramar ali todo o seu trabalho e ficar atento também com esses prazos, para que eles não sejam, que eles sejam cumpridos. O DAS, que é o Simples Nacional, que a gente está acostumado aí no dia a dia, os vencimentos dele de abril, maio e junho foram para outubro, novembro e dezembro. Agora, olha a particularidade, aqui vem a questão nossa, né, dos contadores e administradores, sendo que o ISS e o ICMS, que está junto com o DAS, eles não vão vencer lá nesses mesmos vencimentos, não. Esses, em especial, vão vencer em julho, agosto e setembro. Os parcelamentos da Receita Federal da PGFN, Simples Nacional, teve a prorrogação aí dos vencimentos mais junho e julho, para agosto, outubro, dezembro. A certidão de débito do Estado, que é a CDT, ela também teve o seu vencimento prorrogado para 31 de julho. Os PTAs também, os prazos suspensos para 31 de julho. A taxa de incêndio, que seria 30 de maio, vencimento prorrogado para 30 de setembro. A NFCE, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, que vem em substituição ao ECF, que é aquele emissor de cupom fiscal, ele também teve o seu cronograma prorrogado aí para 1º de setembro e 1º de dezembro. A AGE, que é a Advocacia Geral do Estado, suspendeu os seus atos de cobrança aí por 45 dias, podendo ser prorrogado até por mais 45. A autorregularização de malhas, que é do Estado também, teve seus vencimentos prorrogados para 30/6. As contribuições aí para o Sistema S, que é SEST, SENAI, SESI, teve uma redução de 50%, apesar que esses percentuais não são tão expressivos, mas já foi uma ajuda para as empresas, né? Esse foi diminuição mesmo, não foi só fluxo, foi diminuição de custo. A contribuição previdenciária, o INSS, né, teve a sua prorrogação, os vencimentos abril, maio e junho para agosto, outubro e novembro. E o FGTS também teve a prorrogação dos seus vencimentos de abril, maio e junho, poderão ser pagos de julho a dezembro e parcelado aí até de 6 vezes. Eu fiz aqui as principais, só para a gente ter uma noção de tudo que está acontecendo. O fisco abrindo mão dos recebimentos em determinado momento, postergando, para dar condição das empresas terem um fluxo de caixa, para que todos possam passar por esse momento desafiador e lá na frente possam sair também vencedores de todo esse processo. Ainda no assunto Covid-19, pandemia, nós vamos falar aqui um pouco como que essa pandemia, como que o Covid-19 afetou, não é, as empresas contábeis e os clientes das empresas contábeis. Que nós estamos falando para contadores, para administradores, eu acredito que muitos aqui
pretendem ter o seu próprio negócio, pretendem ter a sua empresa de contabilidade, e eu sempre digo que contabilidade, eu vou falar com mais propriedade de contabilidade, eu sei que o curso abrange, né, as duas disciplinas, e eu quero até parabenizar a instituição por oferecer 2 graduações, né, para os alunos. Eu achei fantástico, formidável, e eu gostaria que na minha época eu tivesse tido essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Parabenizar muito a instituição por isso. Então, eu acredito que muitos aqui queiram ter as suas empresas de contabilidade, né, vai prestar o serviço, vai estar ali no dia a dia nessa lida. E a profissão de contabilidade, eu posso falar com propriedade, é uma profissão muito boa, é uma profissão que ela dá um retorno financeiro, ela dá um retorno também de expectativas, não é? É uma profissão desafiadora? Sim, mas eu acredito que toda profissão é desafiadora. É uma profissão que tem mercado, não é? Tem mercado para bons profissionais contábeis, tem mercado para bons profissionais administradores. Eu lido com muitas empresas e eu vejo muitos empresários comentar que sente falta de um bom administrador para o auxiliar ali no dia a dia, com uma visão de mercado, com uma visão de negócio, com uma visão contábil. Então, há um bom mercado para tudo isso, não é? E eu gostaria de compartilhar com todos como nós temos passado por essa pandemia no sentido empresa, né? O que eu pude observar com muita propriedade, que muitas empresas, muitos negócios foram de fato afetados, não é? Essas empresas, por exemplo, que funcionam dentro de shopping center, né, não puderam abrir, ficaram impedidas. É local de muita aglomeração, não teve jeito. Em galerias, também, da mesma forma, ficaram impedidas. Aquelas atividades que não são consideradas essenciais, também tiveram que paralisar suas atividades, parar de funcionar de fato, ou funcionar de forma precária, não é? Mas, em contrapartida, né, nós temos clientes aqui, por exemplo, que são supermercadistas, nós temos clientes que têm drogaria, né, que são atividades essenciais que não pararam. Nós temos clientes também hospitais, que, embora sejam essenciais e não pararam, sentiram o impacto da pandemia. Interessante, porque eu, particularmente, imaginava que o hospital ia, assim, está a todo vapor, e isso não aconteceu, porque como a incerteza era muito grande, ninguém queria ir no hospital, todo mundo ficava morrendo de medo de chegar no hospital e estar sujeito à contaminação, né? Mas, em contrapartida desses outros que eu estou dizendo, nós fizemos reuniões aqui, nós fazemos reuniões periódicas com os clientes de apresentação de resultado. Todos os nossos clientes desse ramo, tanto os varejistas de supermercado quanto drogaria, tiveram aumento expressivo, tanto de receita quanto de resultado. Então, eu estou contando tudo isso para ver que nem tudo está perdido, nem tudo é só o desafio. Nós temos partes positivas também nesse sentido. Por que partes positivas? Esse tipo de cliente, ele não pediu redução de honorário, ele não pediu desconto de honorário, ficou uma receita normal para nós, não é? É nesse sentido que eu estou comentando. E outros também, por exemplo, nós tivemos aqui indústrias. As indústrias pararam muito pouco. As indústrias não tiveram as suas atividades proibidas, né, de serem exercidas. Aqueles fornecedores principais das indústrias também tiveram as suas atividades normais. Então, nós tivemos muitos clientes que continuaram de forma normal e tivemos clientes também que estão passando por esse momento desafiador. Nós perdemos receita? Perder receita não foi o caso. Nós tivemos que fazer muita negociação, conceder prazos, reescalonar honorários, por exemplo, com vencimento agora em abril e maio, levar isso para outubro, novembro, ou parcelar, né? Nós tivemos clientes que, infelizmente, a gente sentiu que, de fato, ele carecia de um desconto,
nós também concedemos desconto, né? E quando eu falo em conceder desconto, eu gostaria de compartilhar com todos, a empresa de contabilidade, geralmente, de 50% a 55% da sua receita é custo com pessoal. Isso, assim, na maioria das vezes. Tem exceção? Temos exceções. Às vezes o escritório está começando, está com 2, 3 colaboradores só, então, é lógico que esse percentual ele não vai chegar a 50%, com certeza. Mas se a gente pegar um escritório de contabilidade aí já mediano para cima, com certeza 50% da receita vai estar comprometido com o custo com o pessoal. Isso é fato, né? Aí depois nós temos as despesas operacionais, isso vai variar muito, eu imagino que a gente pode falar algo em torno de 20%, 30%, acho que nem 30%, 20%, né, seria um número razoável, né? Então, veja só, nós temos despesa operacional de 20% e o custo de 50%, com a receita de 100%, ok? Então, nós tivemos muito pedido, isso aí nós tivemos. Eu quero que reduza o meu honorário em 50%, não é? Mas se eu reduzir em 50%, só o meu custo é 50%. Então, a cada caso, nós tentamos negociar com muita propriedade, porque o time da empresa de contabilidade, ele também é diferente do time das empresas comerciais, né, industriais, no sentido de prestação de serviço contábil. Por exemplo, no mês de abril, nós estamos encerrando os trabalhos do mês de março. A competência março é encerrada em abril. A competência abril é encerrada em maio, não é? Então, quando nós estávamos encerrando em abril a competência março, o mês de março das empresas foi normal, volume de trabalho, número de notas fiscais, quantidade de empregados, foi tudo normal. Então, não é razoável cobrar um honorário menor em abril de um trabalho que é executado referente ao mês de março, que ele está dentro de uma normalidade. Então, nós começamos a levar essa realidade para os nossos clientes e eles começaram a entender essa parte e nós tivemos êxito nisso aí e conseguimos passar bem por essa situação. E, em contrapartida, nesse momento da pandemia, nós percebemos que nós, contadores, administradores, passamos a acompanhar todo o movimento de mudança que estava acontecendo, principalmente na parte da legislação. Porque nós tivemos uma série de medidas provisórias sendo editadas, uma série, uma atrás da outra, tratando de redução e suspensão aí dos contratos de trabalho, nós tivemos outras com linhas de crédito, nós tivemos os decretos, aí nós tivemos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, tratando das atividades, das proibições, das atividades serem exercidas. Então, nesse momento, o profissional contábil, o administrador, ele ficou muito voltado a interagir com o empresário, levando informação para ele. Então, esse fato também nos ajudou muito na valorização profissional. Nós percebemos isso. O profissional que ele se dedicou a estar informando o seu cliente, a estar informando o empresariado de toda essa movimentação, e além de informar, estar direcionando essas empresas, esses empresários, nesse momento desafiador, ele conseguiu manter um bom elo comercial ali com o seu cliente, o que nos ajudou também a passar bem por esse momento desafiador, principalmente financeiro, aí da pandemia, né? E, não diferente das demais empresas, as empresas contábeis também fizeram um remanejamento dos seus pagamentos. Da mesma forma que todas as empresas procuraram readequar os seus fluxos de caixa, nós também, empresas de contabilidade, da mesma forma. Eu acredito que boa parte das empresas contábeis são optantes hoje pelo Simples Nacional, né, pela nossa característica. Nós tivemos a possibilidade de postergar o pagamento do DAS. Eu imagino que muitos fizeram. Muitos tentaram também uma redução dos aluguéis, né? Muitos também aproveitaram a oportunidade da redução e da suspensão e conseguindo, né, trabalhar com equipe menor, também pôde
usar desses benefícios. Apesar de que o nosso trabalho, né, principalmente contabilidade, ele não reduziu no mesmo time das empresas, porque enquanto as empresas estavam paradas, em abril, por exemplo, pararam as suas atividades, nós estávamos cuidando de contrato de suspensão, contrato de redução, nós estávamos gerando férias, porque às vezes tinham ali colaboradores que estavam com férias vencidas, aí o empresariado já iam parar as atividades, né, por conta da pandemia, então já concederam férias. Então, o nosso trabalho, ele foi ainda maior nesse sentido. Então, agora, no mês de maio, que nós estamos fazendo o fechamento de abril, junho, fazendo o fechamento de maio, é que nós começamos a sentir os reflexos de diminuição, se for o caso. Que nós também podemos, com mais assertividade, fazer aí suspensão e redução também da nossa equipe. E outro fato interessante que aconteceu conosco, isso de forma geral, foi o trabalho home office. Essa possibilidade, ela existe já há um bom tempo, desde a reforma trabalhista, o teletrabalho, aquelas pessoas que exercem as suas atividades dentro dos seus lares mesmo. E com a pandemia, isso ficou mais frequente. E as empresas de contabilidade, pelo que eu tenho conversado com muitos colegas, tanto aqui da nossa cidade quanto de outras cidades, toda a região, aderiram a esse formato. E por incrível que pareça, com todos que nós conversamos, foi um grande sucesso, não é? A gente percebe, primeiro, o profissional contábil, nós, de forma geral, nós somos muito disciplinados, nós somos, assim, educados para cumprir leis, para cumprir regras, para cumprir prazos. Então, nós somos profissionais treinados para tudo isso. Então, quando nós pegamos os profissionais, tiramos do ambiente empresa e levamos para o ambiente de trabalho, essa rotina, ela continuou a ser exercida da mesma forma. Mesmo em casa, prazos, os prazos de vencimento, dos tributos, das obrigações, o próprio atendimento, ele continuou da mesma forma. Então, a gente entende que, mesmo pós-pandemia, o trabalho home office, principalmente na nossa área contábil, ele vai ser uma realidade. É algo que veio para ficar, imagino que isso não deve voltar de jeito nenhum. E outra experiência fantástica que nós tivemos foram as reuniões e atendimentos à distância. Porque sempre foi comum as reuniões presenciais. Então, você marca uma reunião, você se prepara para aquela reunião e o seu cliente chega, o empresário chega, e você o atende, e ali vai discorrendo os assuntos, e às vezes sai até da pauta e vai para outro tipo de assunto, e aquilo vai se prolongando, né? E às vezes você se programou para reunião de 1 a 2 horas, porque o tempo de todo profissional, mas mais ainda do contador e do administrador, ele é cronometrado, né? Ele é cronometrado mesmo, porque as nossas obrigações são muitas, N obrigações. Então, acaba ali que perdi muito tempo, um preparo, uma água, um café, e a coisa, e às vezes o cliente está ali, o telefone celular, às vezes, dele toca o seu, é lógico que não, porque a gente tem todo um padrão de atendimento. O contador é disciplinado, a gente sabe. Mas, às vezes, toca o celular do cliente, ele para, ele atende aquilo, né? Agora, a reunião à distância, fantástico. Com a pauta, o horário, tal horário, abre a reunião, todos já estão ali, reunião dinâmica, cada um passa o seu assunto, já acerta o que vai ficar de compromisso para cada um, já fechou a reunião, nós estamos dentro do nosso ambiente, o cliente está dentro do ambiente dele, não tem deslocamento, é tudo muito prático, muito rápido. Então, foi, assim, uma experiência fantástica. A gente acredita que nós antecipamos, tanto o home quanto a reunião de atendimentos aí à distância, a gente acredita que adiantou. E isso, com certeza, iria acontecer mais hoje, mais amanhã, mas a pandemia, a Covid-19, não é? Vamos tirar algo positivo de tudo isso, ela antecipou esses procedimentos, certo? E para fechar, é o último assunto agora mesmo,
Vamos falar, assim, rapidamente do Pronamp. Veja só, o Pronamp é um programa do governo de apoio às micro e pequenas empresas, com empréstimo com juros, no meu ponto de vista, assim, nunca visto para esse tipo de empresa. É a Selic mais 1,25. A Selic agora está em 2,25, nós estamos falando 2,25 mais 1,25, 3,5%, né? 1,25 o spread bancário. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o governo também teve uma atitude, no meu ver, muito louvável, principalmente a Receita Federal. Ela disponibilizou no ECAC, na caixa, né, de mensagem das empresas, o faturamento do ano passado, para facilitar a vida dessas empresas. Para já chegar lá na instituição financeira e falar, meu faturamento do ano passado foi X. E possibilitou o acesso a esse empréstimo, a esses juros, né? Nós falamos aqui agora, 3,5% ao ano, com 36 meses para serem pagos. Eu já contactei com a Caixa Econômica Federal, eles já me informaram que são 8 meses de carência e 28 meses para pagar, né? Então, o governo já facilitou toda essa informação. E o acesso a esse empréstimo pode ser de até 30% do faturamento do ano de 2019. Então, uma empresa que faturou aí 200 mil reais no ano passado, ela pode ter acesso a esse empréstimo de até 60 mil, de até 30%, não é? E a declaração de faturamento dele já está pronta, a própria Receita Federal já disponibilizou, já tem um QR Code lá para poder a instituição financeira verificar a autenticidade. Então, foi muito bom. Mas aí, podemos estar pensando assim, mas o que o contador tem a ver com isso? O que o administrador tem a ver com isso? Tudo, nós temos tudo a ver. Porque nós cuidamos da saúde dessas empresas. Se essas empresas estão com problema de fluxo de caixa, e se a gente entende que é viável, né, que esse fluxo de caixa, assim, suponhamos que esteja hoje deficitário, negativo, mas que no futuro essa situação vai se reverter, esse dinheiro, esse empréstimo, né, ele pode ser a salvação para esse negócio. Então, tem tudo a ver conosco, não é? Então, nós temos procurado informar, munir os empresários, os nossos clientes, de todas essas informações que nós passamos aqui hoje. Primeiro, para que eles tenham um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, que a gente leve aí uma informação assertiva e que possa, de fato, tirá-los de uma situação aí desafiadora, certo? E para que eles possam também direcionar os seus negócios, ver que há possibilidade. Diante de um bom planejamento, tudo é possível. Eu vejo sempre isso. Um trabalho sério, um trabalho feito com afinco, um trabalho feito com um bom planejamento, ele tem tudo para ser um trabalho de muito sucesso, né? E eu sei que as pessoas que têm a ferramenta na mão para poder auxiliar e para poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, principalmente do empresariado, né, do empreendedor, das pessoas que têm os seus negócios, somos nós, não é? Tanto o contador quanto o administrador. Eu sempre digo, nós lidamos com o sonho das pessoas. Pode ter certeza. A empresa, pode ser o empresário que for, qualquer empresário. Pode ser um empresário pequeno, pode ser o maior empresário do Brasil. As suas empresas são os seus sonhos. Nós lidamos com o sonho dessas pessoas. E eu sempre digo, fazer a diferença na vida das pessoas é fazer com que as pessoas sejam cada vez melhores, né? E eu acredito piamente que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Fazer com que elas sejam melhores em todos os sentidos, né? E eu falo também isso com muita propriedade. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui para os contadores, os administradores, sintam-se elencados nessa fala. Se eu não fosse contador, eu sempre digo isso, eu seria contador, porque eu amo de paixão essa profissão e eu sei que nós fazemos muito a diferença na vida das pessoas e da sociedade. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Nós temos agora uma
uma oportunidade para algumas perguntas. O professor Sérgio está aí conosco, eu imagino que ele vai nos direcionar nesse assunto, tá bom? Muito bem, professor. Obrigado, Éder. Esses esclarecimentos, esse posicionamento, né, em relação à nossa disciplina. Isso é muito importante quando nós falamos para futuros alunos, futuros profissionais da área contábil e da área da administração. Essa disciplina, ela é fundamental. Ela é fundamental para que você obtenha êxito no seu trabalho, na sua consultoria, não é? A maneira que você vai ser visto pelo mercado, pelo seu cliente, esse é o cartão de apresentação, disciplina. E nós, brasileiros, de um modo muito particular, às vezes a gente não tem essa consciência, né? De que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos, lamentavelmente, um comportamento de, às vezes, transferir responsabilidades. E aí está chegando várias perguntas aqui. Eu quero iniciar uma aqui. O senhor já muito bem pontuou essa questão, mas se o senhor puder, por gentileza, fazer um realce maior nesta questão, nós agradecemos. Ele pergunta o seguinte: o empresário de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, por saber que é pequeno, ele não dá muita importância ao planejamento tributário. Ele, enquanto empresário. Em sua opinião, os contadores dessas empresas deveriam incentivar que eles o façam procurando por outros profissionais, ou eles mesmos, os contadores, é que devem assumir esse procedimento? Qual é a sua visão nesse sentido? Ótimo, professor. Muito obrigado pela pergunta. Pergunta fantástica, fantástica. Olha, eu vou falar da minha visão, né? Eu sei do desafio que existe em prestar serviços contábeis para micro e pequenas empresas. Eu sei desse desafio porque, geralmente, eu gostei muito do professor Sérgio falar em disciplina. Isso me alegra muito. Esses empresários, eles são indisciplinados, porque eles não entendem nem o princípio da entidade. Eles imaginam que a empresa e eles se confundem. Aí paga, recebe. Isso aí acontece em todos os lugares, né? Do Iapoca ao Chuí, nós podemos ter certeza. Eu acredito, eu vou voltar àquela fala, fazer diferença na vida das pessoas é fazer com que as pessoas sejam cada vez melhores. Agora, quando eu falo cada vez melhor, nesse sentido, não é melhor pessoa, agora será melhor empresário. Eu acredito que nós precisamos, sim, sentar com essa pessoa. Primeiro, já que nós estamos falando com contadores aqui, nós nos prepararmos para isso. Eu sempre falo com os meus colegas contadores, faz um curso de comunicação, faz um curso de apresentação pessoal. Eu gostei muito quando o professor Sérgio falou de nós nos apresentarmos, nos posicionarmos. Contador, se prepare para tudo isso, para comunicar, para se apresentar, para vender o seu peixe. Quando eu falei assim, pergunta a todo momento o que gera valor para o meu cliente. O que gerar, você entrega, tá certo? Por que eu disse isso? Porque ali no momento da conversa, nós precisamos convencer. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que o próprio profissional mesmo pode chamar esse empresário, ter uma boa conversa com ele, assim, olha, eu sou o seu contador, eu sou o seu administrador, o seu prestador de serviço, eu estou vendo tanto que o seu negócio pode crescer. Olha o início da conversa. A hora que você falar assim, o empresário vai arregalar os olhos. Opa, como assim? Mas o meu contador, com esse olhar, que isso? E o senhor sabe a palavra-chave para o seu negócio crescer? Suponhamos que ele seja desorganizado, né? Qual é? Organização.
Ah, mas eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, eu tenho que receber. Então, mas eu vou te ajudar, né? A gente vai montar um projeto, nós vamos fazer junto. Então, a partir daí, você consegue agregar valor para o seu trabalho, tá certo? Ele não vai te pagar um honorário. Porque o honorário commodity, o que é o honorário commodity? Commodity, não precisa eu falar, mas eu vou, né? A soja é uma commodity. O mesmo preço da soja do Brasil é na China, é nos Estados Unidos. O ferro gusa também é commodity. O nosso ferro gusa é em tonelada, é o mesmo preço do ferro gusa lá da Rússia, igualzinho. Porque é tudo igual, não muda. Então, aquele contador que prestar o serviço igual a todo mundo, ele vai transformar numa commodity. Aí ele vai comparar com preço. Ele vai chegar para você e falar assim, quanto é o seu honorário? R$1.000. Ah, não, mas ali na esquina é 500. Porque é tudo igual. Então, quando você começa a ter um upgrade, a oferecer algo a mais, vai ter que ser algo a mais, assim, para balançar o sujeito mesmo, sabe? Por isso que tem que se preparar. Aí ele vai sair da commodity. Ah, mas ali é 500, mas ali ele não vai te ajudar a organizar, ele não vai ajudar a crescer, ele não vai fazer um planejamento tributário para você, né? Então, eu acredito que o profissional de contabilidade deve oferecer esse serviço. Agora, todo empresário tem o serviço que merece, tá certo? Vai ter empresário que não vai querer esse tipo de serviço, talvez é aquele que talvez não sirva para nós, né? Tem tudo isso aí. Eu espero ter respondido, tá, professor Sérgio? Não, respondeu sim. E com todo respeito aos profissionais da psicologia, você acaba tendo que agir de uma forma de usar de uma psicologia, né? E a gente conhece isso muitas vezes dentro de casa, quando se diz para o seu filho, olha, não pode, aí é que... Mas quando você conversa e mostra o porquê não pode, o porquê não deve, não é? Você talvez alcance, você consiga ajudá-lo a enxergar, você consiga fazê-lo com que ele perceba a necessidade não só de se adaptar às situações, mas de criar um novo modelo, não é? De seguir e rever, saber de fato ouvir. Tem uma outra pergunta aqui, está bem dentro dessa linha, até o professor Sérgio Campos, que a nomeia, diz o seguinte: de acordo com a sua experiência, os pequenos negócios estão preparados ou se preparando para suportar no futuro as postergações de tributos e obrigações, considerando que o governo acabou de postergar, o senhor muito bem colocou aí as datas, etc. Considerando a nossa disciplina, o senhor acha que eles estão se preparando ou estão contando com aquele ovo que a galinha ainda não botou? Contando com uma nova MP, não é? Para postergar e Olha, postergar não quer dizer isenção, hein? Eles estão se preparando para isso, estão enxergando isso ou não? Estão vendo o que vai acontecer e vamos. Perdoe-me se interferir muito, né? Muito bom, professor Sérgio. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, tá? De coração. Olha, essa pergunta também foi fantástica. A gente percebe que nós temos casos e casos. Tem clientes nossos aqui, por exemplo, nós temos orientado a não postergar o pagamento do tributo, porque ele não perdeu receita, ele não se perdeu. E como ele não tem um bom planejamento, se a gente não orientar, chega lá na frente, pode ser que ele não tenha o dinheiro para pagar o tributo, né? Esse é um caso. O segundo caso são aqueles que foram pegos de surpresa mesmo. Eles não sabem, de fato, se lá no dia do vencimento da postergação eles vão ter o dinheiro para pagar ou não. Eles não sabem. Infelizmente, a maioria não se preocupa tanto com isso. Eles estão preocupados com o pontual, com hoje, né? E nós temos outros casos também, eu tenho que falar desses, né? Que eles estão postergando para fazer um caixa melhor agora, um volume melhor agora, e sabem que lá no dia do vencimento
eles terão dinheiro para pagar. Então, nós temos esse universo. Nós temos aqueles que já são organizados, sabem, não perderam com a pandemia. Nós temos aqueles que estão fazendo a postergação, mas não sabem o que vão acontecer. E nós temos aqueles que não estão postergando, porque sabem que vão ter que pagar lá na frente e já nem querem correr esse risco, né? Mas eu quero acreditar que aqueles que foram muito afetados, muito, eu vou falar, por exemplo, bares, restaurantes, deixa eu ver se eu tenho outras atividades que eu posso elencar aqui com mais propriedade. O varejista menor, em geral, né, aqueles que têm um faturamento de 360 mil ano aí, até para baixo, eles estão vivendo um dia de cada vez. Em novembro, eu vou dizer assim, professor, eu vou aproveitar que o senhor tem um humor muito bom, quem viver, verá. Verdade. Ainda dentro dessa linha, o Ricardo Ferreira perguntou o seguinte: qual o conselho que o senhor daria para um cliente desacreditado com esse momento? Entendi. Olha, eu vou falar o que eu defendo como projeto até de vida, né? Eu sempre defendo o otimismo, mas sempre com o pé no chão, né? Se esse cliente está desacreditado porque ele não está vendo uma saída para o negócio dele, e de fato essa saída não existe, então você teria que sentar com ele e estudar uma migração de negócio. Quando eu falo migração, talvez um encerramento de atividades mesmo, se for um negócio que não tenha jeito, de jeito nenhum. Mas a maioria dos casos que eu tenho visto, tem jeito sim. Todos, sem exceção, procuraram diminuir despesa, mesmo estando sem receita. E agora que o comércio começou a voltar, mesmo que de forma precária, os clientes estão voltando, os pagamentos estão voltando a acontecer, os recebimentos. Então, o que precisa fazer é uma análise de mercado mais profunda, não é? Então, a pessoa desacreditou, porque também tem aqueles casos que eu vejo, a empresa já não estava muito bem. A empresa já não estava muito, conseguiu passar pelo momento. Ela vinha em declínio, né? Agora, aqueles que estavam estabilizados, eles vão conseguir sim. Mas a única forma de aconselhar é fazer um planejamento, sentar e falar, vem cá. Eu fiz isso com clientes, tá? Isso que eu estou falando com propriedade. Vamos sentar aqui. Quanto caiu sua receita em abril? 75%. Ok, então vamos lá no fluxo. Aí vamos lá, montando, 75%. Maio, o que vai acontecer? Não sei, nós precisamos desenhar o cenário. Nós vamos trabalhar para isso acontecer. Olha, maio, algumas empresas desse ramo, desse vão voltar. 50% da minha receita eu consigo. 50% consegue? Sim. A meta é essa? É. Vamos lá, 50%. E fomos projetando. E no mês seguinte? No mês seguinte, 60%. Nós fomos projetando dentro de uma realidade, é lógico. Lógico que não foi nada fora. Até chegar dezembro. Com essa projeção, nós enxergamos que o fluxo de caixa comportou. E tirou uma despesa, postergou um pagamento, reduziu outro. É um exercício. E chegamos na conclusão que era possível. Então, na minha opinião, cliente desacreditado, vai sentar com ele e conversar. Vai dar uma consultoria no sentido de entender se o negócio tem viabilidade ou não. Nós temos essa ferramenta para enxergar, não é? E só dando um aspasinho na consultoria, as respostas para os problemas de 99% dos clientes que recebem consultoria estão com eles. Já sabem tudo. Uma boa conversa, é o que o professor Sérgio falou, ser o psicólogo, com todo respeito aos nossos colegas psicólogos. Eles têm a resposta. É na conversa a gente entender e direcionar essas pessoas. Às vezes falta muito uma direção. E, queira ou não queira, nós temos a visão técnica. É nós que conseguimos enxergar esse emaranhado e encontrar o caminho da solução. Tá bom? Sim, excelente. E me permita, professor,
fazer uma consideração. O senhor disse fazer esse planejamento. O planejamento vai de mãos dadas, ou deve ir de mãos dadas, com um acompanhamento, com um monitoramento. Ontem nós tivemos uma exposição e vimos que não basta apenas o contador, ele não é produtor de números, ele desenha cenários, não é? Ele hoje é chamado de analista contábil. Ele analisa os números, projeta em relação, e para isso tem que estar atualizado, tem que estar sempre acompanhando, não é? Esse emaranhado de leis, de medidas provisórias. Nós estamos numa enxurrada delas, umas contrapondo a outra. É preciso ter esse olhar e ajudá-los a monitorar esse processo. O professor Sérgio Campos fez uma consideração aqui que diz o seguinte: nós somos, ou precisamos nos tornar profissionais educadores de negócios. Foi-se o tempo, não é? Foi-se o tempo em que nós éramos chamados de guarda-livros. Apenas guardávamos os livros, os documentos. Hoje nós temos que ir além. O nosso olhar tem que estar... E aí, permita fazer coro com a sua fala, cumprimentando a instituição por esse modelo de dupla graduação. As profissões, administração e contábeis, elas conversam entre si. E a gente percebe isso nos nossos alunos, quando eles vão avançando de períodos, não é? Quando eles chegam no período lá de TCC, eles estão muito mais maturos. Eles já têm um olhar diferenciado. E isso é a satisfação nossa, de prepará-los para esse mercado. E este evento está tendo esse propósito de convidar pessoas que, com know-how, no seu caso, né, de fora, porque quem está de fora vê melhor, enxerga, às vezes, muito mais. Não é aquela propaganda antiga do Banco Itaú, quem está de fora vê melhor. E aí, o Arthur fez uma consideração aqui, uma pergunta, e eu gostaria de repassar para o senhor, o Arthur Nascimento. Ele diz o seguinte: você considera o momento atual como o mais assustador, abre aspas, e tumultuado, fecha aspas, para a vida dos contadores e administradores? Olha, Arthur, a sua pergunta foi fantástica também, não é? Depende do ponto de vista. Aqui o professor Sérgio, eu imagino que ele deve lembrar dessa época. Eu vivi uma época também, nós tínhamos uma instabilidade inflacionária enorme. Eu fechava hora, amanhã ele já não valia nada, porque tudo já mudou, não é? Questão, assim, de inflação. Eu imagino que nessa época foi um dos maiores desafios do contador, porque para fazer a leitura da peça, o time nunca estava correto, então era uma loucura. O professor Sérgio vai lembrar da OTN, ORTN, BTN, e assim por diante, que era uma loucura. Tinha que fazer um balanço, tinha que... Nosso Deus, né? Profissionalmente, tecnicamente, eu acredito que esse desafio da inflação era maior do que o de hoje. O desafio que nós estamos vivendo hoje, Arthur, você falou muito bem, desafio, ele é generalizado. Veio uma pandemia, veio uma enfermidade, veio uma doença, que ela veio para todos, e se nós não tomássemos as devidas precauções, ia dizimar boa parte da humanidade, não é? Aí vieram os órgãos de saúde e falaram assim: olha, não pode trabalhar. Não pode trabalhar? Como assim? Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho os fornecedores para pagar, eu tenho cliente para me receber, eu tenho a máquina para me montar. Olha, a gente entende tudo isso, mas a vida, ela é prioritária. Vamos parar isso aí um pouquinho e vamos dar prioridade para a vida. Aí nós fizemos isso. E nesse parar um pouquinho,
Eu tenho um filho de 10 anos, ele fala assim, papai, se a Terra parasse de uma vez, nós seríamos arremessados no espaço, porque seria uma força tão grande que ia arremessar todo mundo longe. Eu não vou falar que a Terra parou, porque não parou. Mas quando a economia parou, arremessou coisas para todo lado. O que aconteceu? Isso nós estamos vivendo agora. Todo mundo começou a desesperar, não tem dinheiro, não tem condições, e etc, 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 etc. Mas isso vai passar, né? Então, eu acredito que o desafio, ele não é contábil, o desafio, ele é geral. Eu acabei de dizer que eu esperava que o hospital fosse ter excelentes resultados, eu acabei de dizer aqui, na minha cabeça, né, tudo muito incerto, a classe médica foi lá embaixo, né? A classe de alimentos arrebentou, eles estão rindo até aqui, ó. Eu faço aqui, eu tenho muitos indicadores, né? Por exemplo, o supermercadista, a gente ficava tentando chegar em 25 mil por empregado, à venda. 25 mil por empregado. 100 empregados, 2 milhões e meio, né? Eles passaram de 30 mil por empregado. Foi uma loucura. A gente ficava querendo chegar em R$ 1.500 por metro quadrado. Eles chegaram em 2 mil. Então, tá vendo assim, foi muito ponto. Então, o problema foi generalizado. Então, agora nós precisamos cuidar para isso voltar para o eixo. Eu vejo a importância do contador em outro sentido. É a pessoa que vai ter o pé no chão para sentar com a pessoa e falar assim, vamos analisar se o seu negócio pode sair dessa situação ou não. Nós temos essa expertise, né? E o professor Sérgio falou muito bem, além de planejar, acompanhar. Acompanhar mensalmente? Não, acompanhar todo dia. Nós temos metas de venda, metas de despesa, metas de resultado, acompanhar isso todo dia, até que isso chegue onde precisa chegar. Tá bom, Arthur? Espero ter respondido também aí a sua pergunta, tá bom? Eu acredito que tenha respondido sim, professor. Eu quero, em nome da Faculdade Santos Dumont, da Fundação Educacional São José, de toda a comissão organizadora, uma vez mais agradecer a sua disponibilidade, a sua fala, o seu olhar para além da pandemia, não é? Mostrando a necessidade de todos nós nos integrarmos e olharmos com disciplina, não olharmos com emoção, mas com razão, pé no chão, né? E ajudar aqueles que estão à nossa volta, para não perdermos o controle. Essa metáfora que o senhor acabou de usar com o seu filho, em dizer, ele foi muito feliz, se para de repente, você é arremessado, e é assim mesmo. Se nós agirmos sempre só pela emoção, e emoção aí inclui tudo, né? Os extremos, a euforia, o medo, não é? Os receios excessivos, isso de fato cega-nos o raciocínio. E isso pode trazer consequências que depois serão, não sei se catastróficas, mas serão complicadas de serem gerenciadas futuramente. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Nós queremos colocar-nos também à disposição, se um dia pudermos ser úteis, estaremos aqui no nosso posto. O professor Leonardo pede para agradecer a sua disponibilidade, a sua palestra, foi excelente. Conte sempre conosco, caso possamos ajudar e retribuir um pouco do muito que o senhor hoje contribuiu conosco. Com o nosso evento, com o nosso crescimento, com o nosso aprimoramento, tocou em pontos que nós, dentro das salas de aulas, tentamos dizer. E acaba, como eu disse ontem, às vezes vira uma teoria. E ninguém gosta muito de teoria, né? O que nós precisamos entender é que isso são conceitos que podem e precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados e divulgados, de modo que a gente possa dar a nossa melhor contribuição. E hoje o senhor deu uma excelente contribuição com todos nós nesses momentos tão difíceis que nós estamos experimentando. Muito obrigado, viu, professor? Professor Sérgio, eu que agradeço pela oportunidade, quero agradecer a todos os alunos que estiveram conosco,
agradecer ao senhor, agradecer ao Sérgio Campos, ao Leonardo, professor Leonardo também, por essa oportunidade. Dizer que eu estou muito feliz. Eu gostaria de compartilhar com os alunos um momento da minha vida que ficou muito marcado, mas muito. O dia que eu entrei no poliesportivo, do Estrela do Oeste Clube, aqui em Divinópolis, para a minha colação, foi um dia tão especial. Eu participei daquela colação, teve aquela, nós jogamos, eu esqueci o nome do chapeuzinho que a gente usa, nós jogamos capelo, jogamos o capelo, ai, foi uma emoção maravilhosa. Quando tudo acabou, que eu coloquei o pé para fora do poliesportivo, me caiu uma responsabilidade muito grande. Depois do treinamento, depois de tudo, eu saí um contador formado de dentro daquele lugar, eu senti o peso da responsabilidade. Então, eu quero compartilhar com todos essa alegria que sinto em poder desempenhar essa função na sociedade. Nós somos uma das muitas profissões essenciais para toda a sociedade e podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas empresas e dos nossos lugares, das nossas cidades, do nosso país. Eu acredito que muito de tudo isso está na mão de cada um que está ouvindo aqui, como de todos nós. Tá bom? Obrigado por tudo. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Tudo de bom, sucesso sempre. Estaremos sempre